Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria poder juntamente com os irmãos adorar o nome do Senhor. Desde o início desse culto, nós já podemos sentir a presença do nosso Deus. Esse levita abençoado, irmão Elivelto, vou levar você para a Itália comigo, varão. A igreja chegar ficou triste. Mas Deus é fiel. É um privilégio, irmãos. Eu, graças a Deus, tenho ministrado em algumas igrejas. E eu tenho o costume de dizer que nós, como os brasileiros, somos privilegiados. Porque se vocês pensam que está fácil ministrar o evangelho na Europa, não está fácil não. O evangelho está escasso. O fogo do Espírito Santo está escasso. E nós podemos nos reunir aqui com liberdade, adorar o nome do Senhor e sentir a presença dEle, é de levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu ainda posso sentir a Tua presença em meio a um culto como esse. Lá podemos ter tudo. Podemos ter um belo templo, podemos ter os melhores tipos de som, mas ainda falta uma coisa: a presença dEle, a presença do Espírito Santo. Enquanto eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, eu tinha preparado uma palavra para hoje, mas enquanto eu estava ali, o Senhor me deu uma outra palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos. Carta escrita aos crentes de Tessalônica, 1 Tessalonicense, capítulo de número 5, versículo de número 12. 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo de número 12. Sou feliz a Deus por ver meu primo Maicon, juntamente com a sua família, meu tio Luciano e todos os demais irmãos. Quantos acharam? Diga amém. Já temos ali projetado. Se coloque de pé no nome de Jesus, em reverência à poderosa palavra de Deus. Eu quero te pedir nesta hora a tua total atenção. Quero pedir às crianças que tenham atenção também na palavra, os obreiros que estejam de prontidão para estar atento, para que nada nesse momento venha roubar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Se o irmão também puder colocar para mim um fundo musical, eu gosto muito de ministrar com um fundo musical, porque nesse momento é um momento de guerra, é um momento de luta. O momento do louvor é maravilhoso, a presença do Senhor flui, mas o momento da palavra é ela que transforma, é ela que muda, é ela que faz aquilo que o homem não pode fazer. Nós estamos aqui por conta da palavra. Estamos aqui porque a palavra de Deus um dia nos alcançou e essa penetrou no nosso coração, dividindo a alma, dividindo o espírito, e ela nos alcançou ao ponto de fazer com que nós pudéssemos ser tocados por ela. E a Bíblia diz que aquele que conhece a verdade vos libertará. E essa verdade nos libertou. E é sobre essa verdade que eu quero ministrar nessa noite. Amém? A palavra do Senhor diz no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 12, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestos, tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, sustentais os fracos e sejam pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua outrem mal por mal, mas segue sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retém o bem,
abstenei-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Versículo 20, versículo 19 e 20 é onde eu estarei ministrando nessa noite. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Incline a sua cabeça. Eu sei que minha mãe já orou, mas eu quero fazer mais uma oração nessa noite. Pai, a tua palavra foi lida nessa noite. Palavra essa ao qual o Senhor colocara no meu coração enquanto eu estava ali sobre aquela cadeira, Senhor. Nessa noite, ó Pai, que eu venha diminuir, que eu venha desaparecer, e que o Senhor venha falar através da minha boca. Que o Senhor possa derramar nesse momento as revelações do céu, aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar nesse momento. Eu quero, no nome do teu Filho amado Jesus, repreender nessa hora todo espírito maligno que possa tentar se levantar para tentar impedir a manifestação do teu Espírito, para tentar impedir, Senhor, que a tua palavra venha penetrar no espírito, que venha penetrar no corações. E nessa hora eu te peço, Pai, que o Senhor possa enviar anjos, ó Pai, com espada de fogo desembainhada sobre este lugar. Cerca, Senhor, esta igreja, Pai, com a tua glória. E enquanto eu estiver ministrando a sua palavra, que o teu Espírito Santo possa se manifestar, que o teu Espírito Santo possa falar, que os profetas venham ter revelações, ó Pai, e que nós venhamos sair daqui, Senhor, não da mesma maneira que entramos, mas que venhamos sair daqui tocados pela tua poderosa palavra, Senhor. Que seja um culto diferente e que nós possamos nos lembrar desse dia de hoje e dizer: verdadeiramente o Senhor se manifestou naquela casa. É isso que eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Alabaxandarabacandarás. Podemos acomodar-vos no nome de Jesus. Carta escrita à igreja de Tessalonicense pelo apóstolo Paulo. A igreja de Tessalônica, se nós olharmos a história, era uma igreja que estava passando por um período de perseguição. Todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, foi um momento de dificuldade que a igreja estava afrontando. Paulo escrevia as cartas para exortar, Paulo escrevia as cartas para edificar, Paulo escrevia suas cartas para consolar os irmãos de cada cidade onde ele tinha passado, de cada lugar onde ele tinha ministrado, de cada igreja que ele tinha fundado. A igreja de Tessalônica era uma igreja que estava passando por um momento bom, digamos assim, espiritualmente, porque os crentes estavam crescendo, a igreja estava crescendo, os irmãos em meio às perseguições estavam se reunindo, estavam adorando o nome do Senhor. Era um povo que estava necessitando de uma palavra do apóstolo Paulo para continuar prosseguindo na caminhada. A igreja de Tessalonicenses era uma igreja cheia dos dons espirituais. Era uma igreja como a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja cheia de dons. Era uma igreja que, em meio às dificuldades, em meio às lutas, era uma igreja onde tinha profeta, onde tinha homens e mulheres que profetizavam e que pregavam a palavra do Senhor. A igreja de Tessalonicenses não é uma igreja diferente. A Bíblia vai falar que Tessalônica era uma grande cidade ali da Mesopotâmia, uma grande cidade onde o povo se reunia, e o apóstolo Paulo, vendo a garra, vendo a luta daquela igreja, decidiu escrever para eles duas cartas. Essa primeira carta, que se chama a primeira letra do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Paulo começa a explicar ao povo, porque o povo estava duvidoso sobre a vinda de Cristo. Eles estavam questionando com que tempo seria que Cristo viria, se seria naquele tempo vindouro onde eles estavam, ou se Cristo ainda tardaria. E Paulo, para poder admoestar, ensinar o povo, ele começou a dizer o tempo e como o povo deveria estar preparado para a vinda de Cristo. Poderia tardar, poderia ser naquele momento, mas Paulo começava a dizer ao povo que, independente do tempo, independente do momento, eles deveriam estar preparados para a vinda de Cristo. Muitas das vezes nós perguntamos: será que Cristo retornará mesmo? Será que ele voltará? Será que ainda durará mais 2000 anos? Ei, meu irmão, não importa o dia que Cristo virá, o que importa é, se ele vier hoje, como a tua vida se encontra, como você está. Só que a igreja de Tessalônica, em meio a essas lutas, em meio a essas dúvidas que sobrevieram sobre a cabeça deles,
Eles começaram a ter uma dificuldade. Eles começaram a ter a dificuldade de honrar a liderança. E Paulo começa a dizer que deveriam ser exortados aqueles que eram insubmissos. Deveriam ser exortados aqueles que não seguiam a liderança. E Paulo começa a dizer: ei, orai sem cessar, orai em todo tempo dai graças, porque essa é a boa e agradável vontade no nosso Senhor. Só que o que mais me chama a atenção é que Paulo, ele diz uma palavra: não apagueis o espírito. Quando Paulo fala essa palavra à igreja, isso toca no meu coração. Porque se nós olharmos para o nosso passado, se nós olharmos para o início da nossa fé, para o início da nossa caminhada, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo de número 19, o profeta chorão Jeremias, ele vai dizer: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me faz esperar. Quando Paulo está falando não apagueis o Espírito Santo de Deus, é que em meio às situações que o povo estava passando, eles estavam questionando as profecias que os profetas estavam profetizando. Eles estavam questionando a manifestação espiritual de Deus no meio da igreja, e a igreja estava se esfriando espiritualmente. Se nós olharmos o privilégio que nós temos hoje, e olharmos dentro da Bíblia Sagrada e começarmos a folhear de Gênesis até o livro de Atos, nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus não era dado como é dado hoje. O Espírito Santo de Deus era dado sob medida. Não era qualquer homem, qualquer mulher que poderia ter a essência do Espírito Santo dentro de si. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 6 de Gênesis, quando Deus está falando com Noé, Deus vai dizer assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o homem tem o coração duro, e os seus dias de vida serão 120 anos. A Bíblia vai nos relatar a primeira vez que o Espírito de Deus desceu sobre um homem. Esse homem se chama Moisés. Esse homem que, depois de ter passado 40 anos dentro do Egito, com uma chamada de libertar o povo, para que o povo viesse até o deserto para adorar o Senhor, através de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas para que essa promessa se cumprisse, para que o povo entendesse que o Deus de Israel era um Deus poderoso, era necessário haver manifestações sobrenaturais. E Deus, quando chama Moisés no capítulo 3 de Êxodo, nós vamos ver que Moisés está ali apacentando as ovelhas do seu sogro chamado Jetro. Enquanto Moisés estava fazendo as suas coisas cotidianas, o que ele costumava fazer, levar as ovelhas para o pasto, para poder alimentar, ele estava caminhando em meio àquelas montanhas, e de repente ele vê uma sarça que ardia em fogo. Ele vê algo sobrenatural. Porque a Bíblia diz que a sarça ardia em fogo e não se consumia. Era comum no deserto as sarças pegarem fogo, mas não era comum que elas não se consumissem. Por causa do calor era tão grande, as folhas secas, elas começavam a pegar fogo no meio do deserto. Só que quando Moisés vê que aquela sarça pegava fogo, e que ele via que ela não se consumia, ele dizia: esse advento não é natural, é algo sobrenatural. E ele coloca no coração: eu me aproximarei disso para ver o que está acontecendo. Quando ele se aproxima, a voz do Senhor vem sobre ele e diz: ei Moisés, não se aproxime, porque o lugar em que tu estás pisando agora é um lugar santo. Tire a sandália dos teus pés e vem. E Moisés pergunta: quem és tu, Senhor? Moisés não conhecia ainda o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele já tinha ouvido falar. E Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E eu desci aqui hoje para libertar o meu povo do Egito, porque eu ouvi o gemido do meu povo, e por isso eu desci para libertá-los com mão forte. E Moisés questiona: mas Senhor, como será isso? O povo não me escutará. E Deus diz: o que é que tu tem nas mãos, Moisés? Ele diz: eu tenho apenas um cajado. Todos conhecemos a história. E Deus fala: joga o cajado no chão, Moisés.
O cajado se transforma em uma serpente. Ele começa a se amedrontar e o Senhor diz: pega a serpente pela cauda. E Deus fala: Moisés, coloca a tua mão no peito. Moisés tira a mão, bota a mão no peito. Quando ele tira a mão, vem cheio de lepra. Ele começa a se amedrontar porque a sua mão era cheia de lepra. O Senhor diz: retorna com a mão no peito. Quando Moisés retorna com a mão no peito e tira de novo, a lepra tinha sumido da sua mão. Mesmo Moisés vendo as manifestações de Deus, ele questiona dizendo: mas Senhor, eu sou um homem de duro pesar, não sei falar. E Deus começa a questionar: Moisés, por acaso quem te deu a boca? Quem te deu a língua? Mas eu enviarei, Moisés, o seu irmão Arão. Ele falará por ti, e você será para ele sobre Deus. E eu manifestarei a minha presença com proezas e maravilhas, e com braço forte tirarei o meu povo do Egito, e trarei a uma terra que eu prometi ao meu filho Abraão, a Isaque e a Jacó, e demonstrarei que eles têm um Deus que é poderoso nos céus e é poderoso na terra. A Bíblia vai dizer que Moisés era cheio do Espírito Santo de Deus, e por onde Moisés passava, a glória de Deus se manifestava. Conhecemos a história. Vemos o que Moisés e Arão foi capaz de fazer, tendo o Espírito Santo de Deus sobre eles. Quando Moisés se foi e o povo estava prestes a chegar à terra prometida, Deus levanta Josué com o mesmo Espírito de Moisés. E através de Josué, Deus também fez proezas e maravilhas, ao ponto de fazer o sol parar, para que o povo obtivesse vitória. Os anos se passam, Josué morre. Mas pastor, por que o senhor está fazendo toda essa introdução desde o início da Bíblia, para que você entenda o que eu quero te dizer e o que Deus quer falar contigo nesta noite? Josué morre. Capítulo 2 de Juízes vai dizer assim, lá no versículo de número 10: e depois da morte de Josué, sobreveio uma geração que não conhecia o Senhor, nem sabia tão pouco o que ele tinha feito por Israel. Aí eu te pergunto: um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que abriu o Jordão, um Deus que fez as 10 pragas no Egito para libertar o seu povo com mãos fortes, um Deus que quando o povo caminhava no deserto fazia a roupa do corpo crescer juntamente com eles, um Deus que por 40 anos alimentou uma multidão, cerca de mais de 3 milhões de pessoas no deserto, sem deixar que eles passassem fome, um Deus que foi capaz de fazer água jorrar da rocha. Agora nasce uma geração que não conheceu o poder desse Deus. Parece que nos nossos dias não está diferente. Estamos vivendo uma geração onde o povo não conhece o manifestar do Espírito Santo. Onde estamos deixando e colocando o Espírito Santo em uma caixa como essa. O Senhor não me trouxe lá da Itália para dizer para você: ei, você vai prosperar sim, mas o Senhor me trouxe para dizer: é tempo de voltar a ver manifestações espirituais na minha igreja. Josué morre, uma geração nasce, e o povo começa a se afastar da presença de Deus, porque aonde não tem profecia, a igreja se corrompe, o povo se corrompe. E Deus começa a levantar juízes sobre a terra, onde o Espírito Santo dele vinha sobre um homem, e esse homem, através do poder de Deus, comandava uma nação. O que dizer de Sansão? Um simples homem, mas que a Bíblia diz que tinha uma força sobrenatural. O que dizer de Gideão, que com apenas 300 homens foi capaz de derrotar mais de não sei quantos mil. O que dizer da juíza Débora? E depois que passa o tempo do juiz, cerca de 400 anos, começa o livro de Samuel, aonde a Bíblia inicia dizendo: e as visões eram raras, e as profecias também.
E quando Deus chama o menino Samuel e diz: Samuel, Samuel, levanta esse menino como profeta, como juiz e como rei e como sacerdote. Só que o povo começa a pedir a Deus um rei. Eles queriam ser iguais às outras nações. E quando Deus pede um rei, Deus chama Samuel e diz: Samuel, o meu povo está me pedindo um rei, e eu vou dar o que o meu povo me pede. Vai vir a você um homem, filho de Quis. Esse homem está procurando as jumentas do seu pai, ele se chama Saul. Você ungirá a cabeça dele com óleo e ele será rei de Israel. Capítulo 10 de 1 Samuel, no versículo 10 vai dizer assim: que depois que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida de Saul, ele nunca mais foi o mesmo homem. E ele passou a profetizar no meio dos profetas. Aí você fala: mas pastor, Saul caiu. Ei, mas ele nunca mais foi o mesmo homem quando o Espírito Santo de Deus desceu. Aquele homem que era medroso, agora começou a liderar uma nação. E o povo começou a ver e disse: não era aquele o filho de Quis? E por que está profetizando no meio dos profetas? Ei, quando o Espírito de Deus vem, não tem como nós permanecermos a mesma pessoa. Não foi diferente com Davi. Capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia também diz a mesma coisa. Quando o Espírito de Deus veio sobre Davi, Davi se transformou em um outro homem. Depois disso nós não vamos ver tantas manifestações espirituais. Nós vamos ver profetas que eram chamadas por um propósito: para profetizar, para exortar e para chamar uma nação de volta ao caminho do Senhor. Mas quando vem o nascimento daquele grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Conselheiro, o Deus Forte, aquele que nunca perdeu uma batalha, João Batista vai dizer lá no capítulo 3, dizendo assim: ei, eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um outro, e ele vos batizará com fogo e com Espírito. E quando Jesus vem, ele faz uma promessa para o discípulo dizendo: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei sobre vós o meu Espírito, e vocês farão grandes coisas, muito maiores do que aquilo que eu fiz nessa terra. Olha a promessa que Deus ele faz ao homem. Se nós olharmos dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que antes do derramar do Espírito Santo, nós vamos ver discípulos que só eram ousados na presença de Jesus, mas longe de Jesus, eles eram simplesmente homens, com as suas falhas e com as suas debilidades. Depois que Jesus morre, a Bíblia vai dizer que Jesus permanece por 40 dias, cerca de 40 dias ainda, juntamente com os discípulos, instruindo eles. Chega um dia que Jesus chama os discípulos em um local, e naquele momento Jesus começa a ser subido aos céus juntamente com os anjos. E Jesus fala assim com os discípulos: permanecei-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Depois daquele grande advento, os discípulos se reúnem em uma casa e eles começam a orar. E eu creio que a oração dos discípulos era: Senhor, manda sobre nós essa promessa. Manda sobre nós essa promessa que tu nos prometestes. Eram cerca de 120 homens e 120 mulheres orando com o mesmo propósito, esperando a promessa. Enquanto eles estavam orando, reunidos dentro de uma casa, a Bíblia vai dizer que enquanto eles oravam, veio sobre eles um grande vento impetuoso, e veio sobre cada um deles o Espírito Santo de Deus, como uma colomba, como um pombo, e como um fogo que veio sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. E enquanto eles estavam ali reunidos no sinédrio e começaram a falar em outras línguas, Pedro, cheio de audácia, de ousadia do Espírito, se levanta e começa a ministrar a palavra do Senhor, ao ponto do povo dizer: eles estão embriagados. E Pedro se levanta e diz: nós não estamos embriagados, mas nós estamos cheios da promessa. E ele começa a pregar a palavra, e enquanto Pedro pregava
pregava a palavra com ousadia, cheio do Espírito Santo de Deus, 3.000 almas se renderam aos pés do nosso Senhor. É impossível fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo na igreja. Mas eu vou te dizer uma coisa: para que as manifestações de Deus aconteçam, temos que estar prontos e preparados para pagar o preço. O inimigo tem tentado destruir, o inimigo tem tentado acabar com as promessas de Deus, tem tentado apagar o Espírito Santo dentro da igreja, dizendo que somos loucos. Para que isso tudo? Ei, é Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele que convence o homem do erro, da justiça e do pecado. Eu posso pregar aqui o tempo, a noite toda, falar da Bíblia para vocês a noite toda, mas se o Espírito não tocar no teu coração, não tem como você dizer: eu necessito de Deus. E aí perguntamos: aonde está esse Espírito? Aonde está essa manifestação? Por que não vemos mais tantos dons e maravilhas dentro da igreja? Por que não vemos mais aquelas manifestações que víamos outrora? Porque o inimigo ameaçou a tua casa? Porque o inimigo ameaçou a tua família? Porque o inimigo colocou enfermidade no teu filho? Porque o inimigo colocou enfermidade na tua vida? Ei, Deus está dizendo: enquanto você se amedrontar, eu permanecerei deixando o inimigo tocar na tua casa. Mas toma posição, homem. Toma posição, mulher. Cumpre o chamado que eu te dei. Rabandarabachode calabaraçai. Ricondabachuri calabaraçandarácia. Deus, eu estou cansado, ei! Você não tem nem ainda 50 anos, está cansado de quê? De fazer a obra, de buscar, de pedir Deus para continuar fazendo. A tua vida acabou? Aí você se pergunta: por que eu não sinto mais aquela glória? Porque você não busca na mesma intensidade que você quer que Deus te enche. No momento em que retornarmos, segunda carta que Cristo deu a João, é a carta à igreja de Efésios. A igreja de Efésios era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja que rejeitava os falsos profetas, uma igreja que rejeitava a doutrina dos nicolaítas, uma igreja que rejeitava a doutrina de Jezabel, uma igreja que tinha lutado. Mas Deus vai dizer assim: porém, eu tenho algo contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Um elenco de uma igreja santa, mas esse porém é o que destrói. Livro de 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ver um elenco de um homem. A Bíblia vai dizer: e esse homem era forte, corajoso, destemido, e o Espírito de Deus estava sobre ele, e por meio dele Deus dava vitória ao rei da Síria. Porém, era leproso. De que adianta ser lembrado de tudo que fez e Deus dizer: porém, esqueceu que sem o meu Espírito e sem a minha manifestação não tem como prosseguir. Se coloque de pé no nome de Jesus. Elivelto, vem aqui, vaso. Deixa Deus usar teus dedos aí. Não apagueis o Espírito. Livro de Levíticos, Deus vai dizer assim: e o fogo permanecerá para sempre no altar, e não se apagará. E o fogo permanecerá para sempre no altar, e não se apagará. Sabe o que acontece com o altar?
O altar que Deus estava falando era o altar de holocaustos. O altar de holocausto era o altar onde o povo ia oferecer sacrifícios a Deus. Todo tipo de sacrifício era oferecido sobre aquele altar. Deus vai dar elencos de sacrifícios. Tinha um sacrifício que o povo ia oferecer por um pecado que tinha cometido. E o povo matava o animal e levava até o altar, para que a culpa fosse lançada sobre o animal, e aquele animal fosse consumido diante do sacerdote, para que Deus recebesse aquele sacrifício. Outras pessoas não iam oferecer sacrifício por causa de pecado. Outras pessoas iam oferecer sacrifício por causa de uma vitória que tinha recebido. Era um sacrifício diferente. Outras pessoas iam oferecer sacrifício simplesmente por gratidão. E cada sacrifício que era oferecido se tornava em cinzas sobre o altar. E quem já mexeu com fogueira, com churrasqueira ou alguma coisa do tipo, sabe que quanto mais a lenha é consumida, mais cinzas se formam sobre o altar. E se tem cinzas, o fogo se apaga. E se o fogo se apaga, não tem como permanecer aceso. E Deus, ele dá uma orientação ao sacerdote, Elivelto. A orientação era que todas as noites, ou todas as manhãs, o sacerdote pegasse as cinzas do altar, levassem para fora do arraial e recolocasse lenha nova sobre o altar. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo contigo. Deus está dizendo: você já ofereceu sacrifício de vitória, você já ofereceu sacrifício de gratidão, você já ofereceu sacrifício até por um pecado que você cometeu, mas as cinzas têm permanecido no altar e o fogo está se apagando. Deus nessa noite está te chamando para um propósito. Propósito esse de limpar o seu altar, retirar as cinzas e deixar o fogo queimar novamente. Não, você não entendeu. Deus está te chamando para tirar as cinzas do altar, para que o fogo venha consumir e para que o holocausto venha continuar aceso. Eu quero te convidar nessa noite, você que por algum motivo deixou a chama do Espírito se apagar na tua vida, você que profetizava e não profetiza mais, você que tinha visões e não está tendo mais, eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque Deus vai renovar a tua vida hoje. Ainda é tempo. Deus quer renovar os dons espirituais que Ele te deu. Não se engane, você será cobrado pelo que Deus te deu. Lembra dos talentos? A um, Deus deu um talento. A outro, Deus deu 2. A outro 5. O que tinha 5, multiplicou, se tornou em 10. O que tinha 10, 2 multiplicou, se tornou em 4. O que tinha 1, escondeu o talento. E quando o Senhor retornou e diz: aonde está o talento que eu te dei? Senhor, eu tive medo. Eu tive medo do Senhor e enterrei o talento. E Deus vai dizer: ô servo inútil, por que você não colocou no banco? Porque a menos os juros eu tinha ganhado alguma coisa. Deus está te chamando para um propósito hoje. Depois você diz: Senhor, o Senhor não me avisou. Se você quer permanecer da maneira que você está, permaneça. Mas Deus não me trouxe de longe para que você permanecesse assim. Você sabe com o que Deus está falando contigo. Você sabe o que Deus requer de você. Você sabe os dons que Deus te deu. Você sabe a chamada que Ele te deu. Ah, pastor, mas o Senhor não conhece a minha vida. Ei, aquele que te chamou conhece a tua vida. Conhece o que você tem feito. E Ele tem dito assim: ei, eu te conheço.
Sou eu que purifico a tua vida, sou eu que purifico a tua chamada. Fui eu que te dei o dom e eu sabia como era a tua vida, eu sabia como era a tua caminhada, e eu dei o dom porque eu confio naquilo que eu te dei. Rabaxanda calabaraçai. Eu sei que tem mais, e você sabe que Deus está falando contigo. Você não veio aqui ainda porque você está esperando que eu vá até você? Deus é bom, viu? Enquanto o irmão Elivelto sona, deixa Deus tocar no teu coração. Eu vou orar por esses irmãos que estão vindo aqui na frente. Ah, mas eu não tenho nenhum dom, pastor. Mas você tem vontade de fazer a obra de Deus? Vem aqui na frente. Olha aí. O Espírito Santo de Deus quer se manifestar aqui nessa noite. Verdade. Pastor, eu estou afastado. Vem aqui na frente. Vem aceitar Jesus hoje. Vem retornar para o caminho hoje. O dia é hoje. Pastor, eu nunca aceitei Jesus, eu quero aceitar hoje. Vem você também. Prepara um louvor aí, vaso. Ei, olha para mim aqui, vocês que vieram aqui na frente. Deus, Ele conhece o coração de cada um de vocês. Ele sabe a fraqueza de cada um de vocês, sabe as lutas que cada um tem enfrentado. Ele sabe o espinho que cada um tem na carne. Você acha que Ele confiaria um dom se Ele não conhecesse o teu futuro? Por acaso Deus se engana? Ah, pastor, mas eu caí. Deus sabia que você ia cair. Deus sabe da tua caminhada. Verdade. É por isso que nós somos humanos, porque Deus, Ele dá o dom a vasos de barro, não a vasos de ouro. Porque vaso de ouro é difícil de ser modelado, mas vaso de barro, Deus modela da forma que Ele quer. Fecha seus olhos no nome de Jesus. Enquanto eu orar, o Espírito Santo vai começar a tocar na tua vida. Se vier vontade de falar em línguas, abre a tua boca, porque Deus vai começar a manifestar sobre a tua vida. Deus vai começar a reacender a chama que um dia se apagou. Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Senhor, e é na ousadia do teu Espírito Santo que eu ministro sobre cada um deles. Os dons que o Senhor deu, Pai, eu quero te pedir nessa hora, Espírito Santo, não seja eu, mas seja a tua mão. Manifesta agora o teu dom, Pai. Manifesta o teu toque agora. Manifesta o teu Espírito em cada um deles. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. A sarça pegou fogo e não se consumiu, a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração
esconder, com medo de não ver, mas tua glória me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração, quem já pisou no santo do santo, canta, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Pega a sua voz e canta aí. Quem já pisou no santo dos santos, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Oh, shende bandarabashore calabandora. Espírito Santo, vem sobre nós. A tua igreja clama, Pai. A tua igreja necessita, Senhor, desse fogo. A tua igreja necessita dos teus dons, Pai. Eu quero interceder por essa casa. Eu quero interceder pelo pastor desta casa, Senhor. Aonde ele estiver nesse momento, Pai, que o teu Espírito possa manifestar, trazendo cura, trazendo de volta para o propósito que o Senhor o chamou, trazendo de volta para o propósito que o Senhor o chamou, Pai. Eu profetizo um tempo novo sobre esta casa. Eu profetizo um tempo novo, aonde muitos dirão que a glória desta última casa será muito maior do que a da primeira. Em nome de Jesus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. A minha vida está em ti, Senhor. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais cantar. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia
Meu Deus.